Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar para você 4 fundos imobiliários que tendem a se beneficiar com a queda da Selic. Vale a gente lembrar que agora com a queda das taxas de juros, o mercado como um todo ele tende a se reaquecer novamente. Quando a gente tem uma taxa de juros mais alta, isso aí enfraquece a nossa economia, porque eu e você, todo mundo que tenta pegar um empréstimo do banco, tenta fazer um financiamento, às vezes acaba não conseguindo, tanto porque os juros está muito alto, quanto o próprio banco acaba negando o crédito porque percebe que a pessoa vai pagar 2, 3 vezes o valor do veículo ou do empréstimo, e aí dependendo até do score da pessoa, o banco nega aquele crédito, às vezes não empresta o dinheiro para a pessoa, e isso aí acaba desestimulando o consumo no mercado geral. Então todo mundo que às vezes queria comprar alguma coisa financiada, às vezes queria comprar algo em um parcelamento mais longo, acaba esperando um pouco mais para fazer aquela compra e acaba segurando a economia como um todo. Agora com a queda de juros, o mercado se reaquece novamente, então todo mundo passa a consumir mais, ter mais dinheiro na economia, isso aí acaba desenvolvendo a cadeia produtiva como um todo. E quem tende a se beneficiar com mais consumo? O mercado, o varejo, a economia no geral, porque quanto mais dinheiro na economia, mais dinheiro circulando, mais consumo e mais a economia acaba se desenvolvendo. Então pensando nessa linha de raciocínio de taxa de juros menor e também um consumo mais atrativo, o primeiro fundo da nossa lista é o fundo MAL11, um fundo de shoppings. Como vocês podem ver aqui, uma cota está custando R$ 116,02, pagou um yield nos últimos 12 meses de 8,16, tem uma liquidez diária interessante com mais de 3 milhões de reais de liquidez diária e mesmo com uma valorização de mais de 21% nos últimos 12 meses, ainda está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Qual que é a ideia aqui de um fundo imobiliário? É você não precisar de muito dinheiro para comprar um imóvel, para colocar esse imóvel para alugar, e se você precisar vender esse imóvel, você ter que ficar esperando para vender. O fundo imobiliário, com pouco mais aí de R$100, como é o caso do MAL11, você consegue adquirir cotas desse fundo e no próximo mês já receber aluguel desse fundo. E se caso você queira vender essas cotas, como vocês viram aqui, a liquidez diária do fundo é mais de 3 milhões de reais durante o dia, ou seja, você consegue comprar e vender essas cotas muito facilmente, mesmo que seja um valor muito expressivo. Então o que me chama a atenção nos fundos imobiliários? Que se eu pegasse esse dinheiro e colocasse um imóvel, eu teria despesas, manutenção, IPTU, juros, e mesmo com a valorização do imóvel ao longo dos anos, eu teria uma sequência de coisas que eu precisaria me preocupar até que eu conseguisse acabar lucrando através daquele imóvel. Já nos fundos imobiliários, eu consigo ir acumulando cotas e no próximo mês eu já passo a receber aluguéis mensalmente. Então no caso aqui do MAL11, uma cota hoje custa R$ 116,02 e o fundo pagou 80 centavos por cota a cada cota que você tem. O fundo tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano e tem um patrimônio, ou seja, todos os imóveis desse fundo, todos os shoppings que esse fundo tem no seu portfólio, juntos somam mais de R$ 1 bilhão. Então é um fundo grande, é um fundo que tem uma taxa de administração baixa pela performance do fundo e tem pagado um aluguel recorrente muito interessante. Então como vocês podem ver aqui embaixo, o fundo é um fundo que começou lá em 2018, vem pagando aí uma média ultimamente de 80 centavos a cada cota, e o que me chama a atenção nesse tipo de fundo é que com um estímulo de uma taxa de juros menor, a economia como um todo, ela tende a se desenvolver mais dinheiro na economia, isso volta diretamente para o consumo. Então quando a gente fala de shoppings, a gente já tem um estímulo aí das datas comemorativas de finais de ano, os shoppings, o mercado, o comércio como geral, ele já tende a ter um consumo um pouco maior. Natal, Dia das Mães, entre outras festas comemorativas. E com uma taxa de juros ainda menor, que é a tendência da taxa Selic chegar aí até 12% no final de 2023 e até 9% no final de 2024, os fundos de shoppings tendem a se valorizar pelo alto consumo de final de ano e também pelo estímulo de uma taxa Selic cada vez menor. Então o MAL11, na minha opinião, é um fundo que pode ter uma boa performance e como vocês podem ver aqui, é um fundo que ainda está sendo negociado com desconto. Para você que ainda não tem tanta familiaridade com os fundos imobiliários, quando a gente olha o P sobre VP, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial, e esse número está igual a 1, isso mostra pra gente que esse fundo está sendo negociado ao seu preço justo. Quando ele está acima de 1, mostra que o fundo está ficando caro. E quando ele está abaixo de 1, isso significa que o fundo pode estar com desconto. Então, na minha opinião, esse é um tipo de fundo interessante e tende a ser beneficiado e muito com a queda da Selic. Antes da gente continuar aqui para o segundo fundo, eu quero lembrar você que a gente acabou de lançar o nosso guia prático onde coloco o meu dinheiro. É um guia extremamente prático para você que tem um dinheiro parado na conta e não tem segurança de colocar esse dinheiro em uma aplicação financeira, em um local seguro que vai te trazer bons rendimentos. Talvez você queira
comprar um carro, talvez você queira comprar uma casa, dar uma entrada em um apartamento, talvez você até recebeu dinheiro de uma herança e você não sabe o que fazer com esse dinheiro. Eu desenvolvi um guia rápido e prático com apenas 20 aulas que eu literalmente vou pegar na sua mão e ensinar você aonde você deve colocar o seu dinheiro com base nos seus objetivos. Então lá, além de eu ensinar para você o que você deve fazer com o seu dinheiro, eu também ensino você a como comprar títulos do Tesouro Direto, investimentos em renda fixa, ações e fundos imobiliários e mostro para você com base nos seus objetivos onde você deve colocar o seu dinheiro. Então se hoje você tem um dinheiro parado na conta e não sabe o que fazer, garanta agora esse guia clicando no primeiro link da descrição. Voltando aqui para o nosso conteúdo, o segundo fundo da nossa lista é um fundo que eu tenho em carteira, gosto bastante e vocês vão entender por quê. O fundo VILG11 é um fundo logístico, onde uma cota hoje custa em torno de R$ 111,96. Tem um yield interessante de 7,37, não é nada absurdo, como muita gente tem acompanhado os fundos de papel aí nos últimos anos, pagando 1,50, mas para um fundo de galpões logísticos é um fundo interessante, vocês vão entender o porquê. Tem um P sobre VP ainda descontado em 0,99, tem uma liquidez diária também bem alta aqui, de mais de 2 milhões de reais, e mesmo valorizando mais de 22% nos últimos 12 meses, ainda está descontado. Qual que é o ponto interessante aqui do VILG11? É um fundo logístico, então da mesma forma que os shoppings, o varejo no geral, tende a se beneficiar com uma taxa de juros menor, porque isso aí estimula o consumo, o segmento logístico também tende a se valorizar, porque as empresas que estão posicionadas no varejo têm os seus estoques nesses tipos de galpões. E isso tem um ponto positivo e um ponto negativo, e vocês vão conseguir acompanhar aqui junto comigo. No caso do VILG11, qual que é o ponto de atenção e por que que esse fundo ainda está barato? Como vocês podem ver aqui na lâmina do fundo, 16% dos galpões desse fundo estão destinados à loja Tokstok. É uma loja muito conhecida, está aí posicionada nos principais shoppings, nas principais cidades, mas tem passado por dificuldades financeiras. Recentemente esse fundo também passou aí por um problema de inadimplência com a Tokstok, já foi resolvido, mas isso aí trouxe uma certa desconfiança em relação ao fundo, em relação aos investidores. Então muita gente vendeu as cotas do VILG11, isso aí abaixou a posição do fundo e muita gente deixou de investir por conta desse ponto. Mas como a gente pode ver aqui, esse fundo também tem bons inquilinos, como Ambev, Netshoes, que é do grupo Magalu, O Boticário, entre outras lojas aqui como Privalha, Prêmio de Locação e até a própria Solística. E o que eu gosto de olhar nesse tipo de fundo, além dos inquilinos, são os imóveis. Então qual que é a ideia da gente investir em um fundo imobiliário? A gente não precisar necessariamente pegar muito dinheiro para comprar um imóvel físico para receber aluguéis mensalmente, mas a gente conseguir ir adquirindo cotas desses fundos e ir recebendo aluguéis todos os meses. O que a gente jamais deve fazer? Investir em um fundo que tem apenas um imóvel e um único inquilino. Porque a gente que é cotista, a gente ganha dinheiro do inquilino que está ali locando aquele imóvel. Então se a gente tem apenas um imóvel ou um inquilino, a gente está correndo risco. Caso aconteça alguma coisa no imóvel ou com o inquilino, a gente acaba ficando sem dinheiro. No caso aqui do VILG11, ele tem 4 imóveis em Minas Gerais, 4 em São Paulo, 2 no Espírito Santo, 2 no Rio Grande do Sul, 1 em Pernambuco, Pará, Acre e Rio de Janeiro. Então ele cobre praticamente ali todo o território nacional e está bem posicionado com esses galpões logísticos. E lembrando, com uma queda acentuada da Selic, o mercado, o varejo, o consumo, ele tende a ser mais estimulado e o segmento logístico também tende a crescer. Então, como vocês podem ver aqui, o fundo começou lá em 2018, vem pagando aqui aluguéis recorrentes com a média aí de 70 centavos por cota, um dividendo yield atual de 7,37, não é algo muito expressivo, mas é um dividendo interessante, e nos últimos 5 anos tem uma média de 6,31. Eu, Lucas, tenho em carteira o VILG11 e entendo que é um fundo que passou por alguns problemas recentes, mas eu acredito bastante na gestão do fundo e também na capacidade dele de valorização nos próximos meses. Outro fundo interessante é o KNR11, também um fundo que eu, Lucas, tenho em carteira. Aliás, você pode acompanhar todos os meus aportes na minha carteira pública de fundos imobiliários seguindo essa playlist onde eu mostro todos os meus aportes e como eu me posiciono. O KNR11 é um fundo que eu tenho em carteira, uma cota gira em torno de R$ 159,95, também o yield de 7,35, mas está com o P sobre o EP igual a 1, ou seja, ele está sendo negociado exatamente igual ao seu valor patrimonial. Mas é um fundo que tem algumas características interessantes que, na minha opinião, não vale a pena a gente ficar olhando somente pelo preço sobre valor patrimonial. Um dos pontos positivos do KNR11 é que ele tem uma excelente liquidez diária, quase aqui em 4 milhões. Então, se eu tivesse
500 mil reais de posição nesse fundo e eu quisesse vender as minhas cotas, eu conseguiria vender instantaneamente porque o fundo tem uma liquidez muito alta. Pensa comigo, se você tem um imóvel de 500 mil reais, 1 milhão de reais, se você coloca ele para vender hoje, em quanto tempo, ou quanto tempo iria levar para você levar uma pessoa no imóvel, a pessoa avaliar, a pessoa gostar, até ela tomar a decisão de realmente comprar aquele imóvel? Talvez você poderia levar 1 mês, 2 meses, e tem alguns imóveis aí que você continua querendo vender por alguns anos e às vezes não consegue. No caso do fundo KNR11, por ele ter uma excelente liquidez diária, você colocou as suas cotas no mercado para vender, você consegue vender, pois ele tem uma liquidez diária bem alta. E por mais que o fundo valorizou aí 21,87 nos últimos 12 meses, é um fundo que atua em um segmento híbrido, ou seja, ele também tem vários imóveis que são alugados como escritórios comerciais. Então pensa comigo, a Selic caindo, o segmento logístico tende a se beneficiar, pois isso também beneficia todo o consumo. Toda a cadeia produtiva é beneficiada, o segmento logístico, o segmento do varejo agora tem mais dinheiro, tem mais estímulo. E como a economia tem mais dinheiro, as empresas passam a vender mais, ganhar mais dinheiro e também começam a aumentar a sua equipe. Essas equipes vão para onde? Para os escritórios comerciais e as empresas querem estar posicionadas nos melhores imóveis. E o KNR11 tem excelentes imóveis. Como vocês podem ver aqui no relatório do fundo, os imóveis do KNR11 e também os galpões logísticos. E o que me chama muita atenção nesse tipo de fundo é que ele tem mais de 95 inquilinos. Então pensa comigo, um fundo que você está correndo muito risco é quando ele tem um inquilino e um imóvel. Como vocês viram aqui, eles têm vários imóveis e vários inquilinos. E aqui dentro dos seus 95 inquilinos também tem uma excelente diversificação. Segmento de serviços, segmento financeiro, segmento de comércio, engenharia, indústria, logística, tecnologia, entre outros. Então é um fundo que eu, Lucas, gosto bastante. Na minha opinião, mesmo ele estando sendo negociado no seu preço justo, eu, Lucas, ainda tenho em carteira, vou continuar os meus aportes porque gosto da gestão da Kinea e também gosto da diversificação desse fundo. Então o fundo pagou 95 centavos por cota no último mês, tem um patrimônio bilionário de quase 4 bilhões de reais e dentre todos os seus imóveis que estão espalhados aí pelo Brasil, tem uma vacância de apenas 3%, ou seja, de todos os imóveis, apenas 3% não estão locados, é uma excelente diversificação e tem uma taxa de administração de 1,25. E pra gente fechar nossa lista aqui, um fundo que muita gente não conhece, é um fundo que eu venho falando dele já há alguns vídeos atrás, mas não é um fundo tão popular assim, o fundo VIUR11, que atua no segmento de imóveis ligados ao varejo e também imóveis educacionais, ou seja, faculdades. Uma cota do VIUR11 está hoje R$ 8,42 e pagou um yield de 10,36 nos últimos 12 meses. Por mais que rentabilidade passada não signifique rentabilidade futura, é um dividendo yield muito interessante, principalmente para um fundo de tijolo. Tem uma liquidez diária um pouco menor aqui de R$ 328 mil e nos últimos 12 meses teve uma valorização de mais de 30%. Então olha só, quem assistiu os meus vídeos aqui há 2, 3, 4 meses atrás, pegou essa valorização, eu venho falando desse fundo já faz um tempinho, mas é um fundo que não é tão conhecido assim, as pessoas ainda não conhecem, mas ele já entregou uma rentabilidade interessante e mesmo assim ainda continua com P sobre VP abaixo de 1. O fundo pagou 7 centavos por cota no último mês, tem uma taxa de administração de 0,85 e um valor patrimonial aqui pequeno em relação aos outros fundos que a gente comentou. O que me chama atenção aqui nesse fundo é que olhando o relatório do fundo, a gente percebe que ele tem aqui vários imóveis que estão alugados para várias faculdades. Então aqui como exemplo, a Ninho em Porto Alegre, a Faculdade Anhanguera aqui em Campinas, a Facamp e também algumas outras faculdades aqui em São Paulo e no Maranhão. E tem 2 imóveis aqui que estão locados para o varejo, onde um dos imóveis estão locados para as lojas americanas. Então é um ponto de atenção aqui, porque também é um contrato típico e tem um imóvel que está sendo locado para uma empresa que está em recuperação judicial, todo mundo sabe que está passando por dificuldades. Porém, mesmo tendo esse imóvel do varejo locado para as lojas americanas, a gente consegue perceber que aqui no tipo de contrato, apenas 10% dos contratos são contratos típicos, ou seja, aquele que não tem nenhum tipo de critério para que o inquilino saia e devolva o imóvel. Mas 90% dos contratos desse fundo são contratos atípicos. Isso significa que se a empresa quiser deixar o imóvel, mudar para um outro lugar, o fundo ainda recebe os aluguéis aí por 6, 12 meses e isso faz com que o fundo tenha mais tempo para se organizar e buscar por um outro inquilino. Então, mesmo tendo um imóvel ali locado para as lojas americanas, a gente pode ver que no segmento de atuação apenas 9% do fundo é destinado ao varejo, 8% é destinado à saúde e 83% é destinado à educação. E quando a Selic cai, o mercado volta a consumir mais, as pessoas
pessoas também voltam a estudar, voltam para as faculdades e isso também tende a estimular o segmento de educação. Então, rapidinho aqui para a gente finalizar o nosso vídeo. Hoje, para você adquirir uma única cota de cada um desses fundos, você precisaria desembolsar apenas R$ 396,35 e no próximo mês, se a gente se basear nos rendimentos já pagos por esses fundos, você receberia R$ 2,52. Vão ter dois tipos de pessoas que vão assistir esse vídeo. Aquelas pessoas que vão olhar para esse dinheiro e falar: nossa, mas eu vou gastar R$350 para receber R$ 2,52? Eu vou fazer outra coisa com o meu dinheiro, não vou investir em fundos imobiliários. E uma pequena parcela, que são aquelas pessoas de mentalidade rica, que estão buscando formas inteligentes de ganhar dinheiro e fazer esse dinheiro trabalhar para elas, vão olhar para isso e entender que o objetivo dos fundos imobiliários é você ir acumulando cada vez mais cotas e daqui a pouco esses rendimentos que hoje são R$2, R$3, eles passam a ser R$100, R$500, R$1.000, R$1.500, isso se torna uma renda passiva que você recebe todos os meses. Então esses foram os 4 fundos imobiliários que, na minha opinião, tendem a se beneficiar com a queda da Selic. Antes desse vídeo terminar, eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. Você tem algum desses fundos na sua carteira? Tem algum fundo que você está de olho, que ainda não se valorizou bastante, ainda tá um preço bacana e você está pensando em aportar? Deixa pra mim aqui nos comentários, lembrando que se você tem dinheiro parado na sua conta, adquira agora o guia prático onde coloco meu dinheiro para que eu consiga ajudar você a destinar esse dinheiro para os seus objetivos e você consiga realizar os seus sonhos sem que você tenha dor de cabeça, deixando somente seu dinheiro na poupança. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. De agora até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!